Bom, eu acho que eu sempre fui desde criança, eu sempre gostei do bem-estar do outro. Então, fazer rir ou comprar causas eu fazia desde criança, desde moleque, me metia. Por ser uma criança que sofria bullying também, eu defendia os outros que sofriam bullying também. E até, assim, hoje pensando na questão de ser, né, de ter uma adicção, eu vejo que eu já era compulsivo por N coisas, desde criança. Então, eu não lia um gibi, eu lia 4, 5 gibis. Eu gostava de terminar um livro que a escola determinava para eu poder ler outro. Então, era gostoso. Então, eu competia por notas também, até por ser uma criança gay, e não era muito fácil, em 81, 82, 83. A gente estava no final de uma ditadura, então você ser uma criança gay hiperativa, não existia esse termo na época, e com SPA, síndrome de pensamento acelerado, era muito complicado. Então, assim, ele faz muita bagunça, mas ele tira nota boa. Mas ele é gay. E aí, assim, não sabiam como lidar com isso. E, assim, como eu tinha muita responsabilidade desde criança, eu ouvia falar de drogas, assim, maconha. Só que maconha lá em Uberaba, na minha terra, era um cara preguiçoso, perigoso, era a ideia que dava perdido, vagabundo, não tinha expressão nóia ainda. Então, no meu plano de crescer na vida que eu já tinha desde moleque, não se cogitava drogas. Então, eu basicamente fui um adolescente que não usei maconha na adolescência, não bebi, não cheirei benzinho, não cheirei loló. A minha vida era teatro, ir pro balé, e pagar minhas contas. E era uma criança sexualizada, então comecei a fazer sexo muito cedo. Então eu vejo que a primeira compulsão ali de um comportamento mais estranho já veio da sexualidade. Só que para mim era muito normal. Então já tinha amigos gays um pouco mais velhos, eu era muito precoce. Cara, eu fui beber a primeira vez que eu bebi e não gostei, eu tinha 25 anos, foi no Rio de Janeiro. Eu era muitíssimo louco natural. Então eu era o mais Hum. bagunceiro, eu que fui morar sozinho em São Paulo, que eu dividia apartamento com muitas pessoas, sozinho. A minha casa era um point, 3 da manhã tocava o interfone, a gente tem um texto novo, bora ensaiar, bora criar. Então era uma vida muito artística. E na vida artística, né, completei 30 anos de comédia, é permitido você ser louquinho, é permitido você ser agitado, ou você ter um TDAH, sabe assim? Tem uma permissão. Ele é louco, ele é artista. Existe uma licença poética para você ser mais ousado, criativo ou mais selvagem. E aí, com 29 anos, eu queria tomar um êxtase, porque meu melhor amigo estava tomando, ele falou que não, que as pessoas gostavam de mim porque eu era louquinho natural. E aí eu tomei. E aquilo fez assim, bum, foi uma delícia. Só que a minha turma, nós éramos muito responsáveis. Então, determinamos em turma, num consenso, que iríamos tomar uma vez por ano. E decidimos que seria nas festas do Rio de Janeiro. Marina da Glória, Ex-Demente, lá nos Arcos da Lapa. Então, isso foi cumprido durante uns 3, 4 anos. Só que, assim, pressão da vida, São Paulo muito caro, eu trabalhava muito, e aí eu ia muito abalada, desde moleque, era muito engraçado que eu fui muito embalado e não usava absolutamente nada. Ia pelo prazer da dança. Aí esse um ano começou a ir para 6 meses, a cada 6 meses depois. Foi muito rápido, 4, 3 meses. Daqui a pouco a gente estava tomando êxtase toda semana. Então a gente trabalhava feito uns condenados, uns doidos, porque a gente sabia que no final de semana iríamos tomar êxtase. Então a gente tinha todo o ritual, a gente rezava para bater igual em todo mundo. E isso é 2001, 2002. Então o êxtase chegou no Brasil por volta de 96. Então a minha geração é a primeira geração dos sintéticos, que é o êxtase, a ketamina, depois o GHB. E falava-se que não viciava. Então, como o êxtase era uma droga recreativa, você não toma êxtase para limpar a casa, então isso foi. Não se ouvia falar de adicção, dependente de que era cocaína, que a gente tinha muito preconceito, maconheiro a gente achava preguiçoso, a gente tinha muita ignorância e preconceito no assunto. E aí, toma todo dia, todo sábado, tal, tal. Veio a ketamina, não me identifiquei de cara. E até que eu tive um ano bem o ano que eu entrei no pânico. Em 2007 eu tive uma puta desilusão amorosa. No apartamento que a gente estava tinha um bullet, que é onde a gente se usava a ketamina. De dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer para dar uma relaxada. Eu automaticamente me identifiquei. Como é um anestésico para cavalo, né? Tanto o cetamin quanto o dopalém, para uma pessoa hiperativa, que tem pensamento acelerado, aquilo dava uma desacelerada. Cara, eu desfilei no carnaval, chapado, eu deixei de sair com meus amigos, eu só queria usar aquilo em casa. Aí depois eu entrei no pânico devido à demanda de trabalho e obrigação. Isso ficou de uma maneira recreativa todo sábado. Se eu estivesse gravando no Rio de Janeiro, ainda não tinha The Week Rio, alguma coisa, então vamos lá, um mês trabalhando no sábado, um mês eu não tomava.
Mas não existia mais balada sem usar droga, sem tomar uma bala. E eu era aquele cara muito que controlava. Tipo, gente, 3 da manhã, vocês não vão tomar outra bala. Eu tinha pavor de after. Então, assim, a gente usou só um. E a gente viu o pessoal que cheirava cocaína, eu achava aquilo estranho. Tínhamos regras, se você toma isso, você não bebe. Se você toma ketamina, você não bebe. A gente seguiu o manual certinho. E aí, teve um ano, cara, entre dois... Só que eu já não conseguia sair sem tomar. E teve um ano entre 2011 e 2012, aconteceram várias coisas. Fizeram um documentário que eu não queria fazer no Pânico, alguns problemas com a assessora, tal, tal, tal. Eu comecei a usar, levar para casa a ketamina e fazer durante a semana. Cara, para um vício agudo, foi muito rápido. Então, às vezes eu tinha que trabalhar, eu estava chapado de ketamina, aí eu usava cocaína para dar um up. Então, eu pegava uma droga estimulante, uma depressora, e misturava, que eles chamam do famoso Calvin Klein. Mesmo assim, eu tinha uma coisa assim, cara, eu não vou tomar GHB, e não tomava, eu não posso fazer isso. As pessoas estavam misturando, começaram a se aparecer os primeiros combos. Então, na mesma noite, tomava siestas e cheirava cocaína, fazia ketamina, tomava GHB e fazia lança-perfume. E aí a minha turma foi parando. Um arrumou um namorado, outro foi trabalhar, outro, sei lá. E eu continuei, até porque eu estava trabalhando demais. Eu não conseguia encontrar meus amigos, que quando tinha uma festa eu estava trabalhando, então eu acabava andando com os chamados mau elementos da balada. E eu gostava de andar com eles porque eu achava uma coisa meio underground, meio marginal, meio factory do Andy Warhol. Eu procurava um sentido cultural para aquilo tudo, mas não tinha. Eu achava que naquela turma louca eu ia encontrar um estilista incrível, um DJ, alguma coisa que movimentasse. E isso não aconteceu. Aí eu comecei a frequentar after, então saía 7 da manhã de uma balada, já ia direto para um after, saía 6, tomava um banho, esperava para ir para uma outra balada, e tinha um after que a gente chama de o fundo do poço da balada, e começava às 7 da manhã de segunda-feira e até 1, 2 da tarde. Quer dizer, as pessoas em São Paulo acordando para ir trabalhar, segunda era a minha folga do Pânico, iam lá. Aí eu comecei a ter surto psicótico, comecei a ouvir vozes, dei meu celular para o cachorro, troquei de roupa com o mendigo, comecei a dar problema. E aí comecei a chegar muito drogado no Pânico. Aí um dia eu entrei na sala do Tutinha, é o dono, e falei, ó, eu acho que você tem que me mandar embora, porque eu não estou rendendo o que eu deveria render, eu não estou valendo o salário que você está me pagando, eu preciso que você me mande embora, que eu estou doente. Ele falou, não, a gente não vai te mandar embora não, você vai se cuidar. A equipe, mais alguns amigos mais próximos, me internaram a primeira vez. Fiquei internado 4 meses, então desintoxiquei e tal. O tratamento foi excelente, que eu não queria parar de usar. Então, eu aprendi que não poderia fazer o trabalho, mas achei que poderia controlar. Então, é muito difícil você falar para uma pessoa que, para um cara com um histórico como eu, que fez tanta coisa, que praticamente fez muitas coisas sozinho, sem ajuda da família. Não, você não consegue sozinho. Como eu não vou conseguir sozinho? Eu conquistei tanta coisa sozinho. Pô, peraí. Então, é a palavra que o NA usa, né? O sozinho eu não consigo, eu peço ajuda, não entrava na minha cabeça. Eu ia parar sozinho. E aí não deu muito certo, não, cara. Eu internei mais um mês, tudo voluntário. Depois, por uma semana só. Depois, 20 dias. Aí, na pandemia, eu estava num uso muito constante. Aí, eu me internei. E aí, no quinto dia que eu prestei atenção, que era uma adicção, que chamava adicção, que era uma doença, e ela tinha 4 fatores, que é o fator biológico, né? É o biopsicossocial e espiritual. Eu falei, tá, eu tô tendo esses 12 passos com o espiritual, mas o que acontece no psíquico? O que acontece no bio? Eu comecei a estudar por conta mais do que a demanda que a clínica me dava, que a comunidade terapêutica me dava. Eu comecei a querer saber mais. Isso veio de encontro que uma psicóloga minha falou há muitos anos atrás, uns 6 anos, ela falou assim, ó, você só vai parar quando você entender tua doença. Eu falei, vá, eu entendo de ketamina, eu entendo de dopamina. Ela falou assim, não, sua doença. E quando você entender, você vai se apaixonar por ela e você vai mergulhar fundo. Vai ser um expert nela. Tanto que eu mando para ela, pô, Caterine, você tinha razão, a gente se fala até hoje. Eu comecei a querer entender. Eu descobri que entendendo isso, eu tive um despertar intelectual. Eu sempre gostei de escrever, de criar, de ler. E uma doença ativa, você quer só usar. Então, lasque-se sua mãe, lasque-se sua empregada que aconteceu há muitos anos, lasque-se seu gato preto, lasque-se o trabalho. Eu cheguei a pegar com o traficante, fiz ele lá no estacionamento do SBT e pegar. Então, realmente, quando falam que você perde tudo e vira o centro, eu sei o que aconteceu comigo. Então, fundo do poço. Você perde, você fica sem moral, você vai sem limite. É tudo bem, você fica fanático por aquilo.
Tentei parar, tentava, porque eu falava, meu, tá muito errado isso. Mas eu não tinha forças. Mas falaram para mim, vai num grupo, eu também não queria ir, tinha medo de me expor. E aí, quando eu comecei a entender, comecei a perceber, puta, esse paciente aqui, ele tem border, puta, esse tem transtorno, esse aqui atravessou o espelho, porque a maconha trouxe surtos nele, ele ficou... Aí eu comecei, falei, cara, isso é muito maior do que estão me falando, isso é muito maior do que estão me mostrando, eu preciso saber mais. Aí comecei a estudar Freud, fui ler sobre Pavlov, e Skinner, Watson, aí gostei de Carl Rogers, falei, cara, eu gosto dessa coisa individual, que tudo é um processo. E eu comecei a abrir minha cabeça. E a comunidade que eu estava, eu terminei meu tratamento, fiquei lá voluntário três meses, só que eu queria expandir a mente, no sentido, eu preciso saber, isso aqui não é o bastante. Aí entrou algumas posturas que eu não gostava, profissionais ou de relações interpessoais, caí no mundo, aí tipo, de clínica, voltei para São Paulo, fiquei na casa da minha assessora, vim fazer um curso em Atibaia, descobri uma moradia assistida, que é aqui onde eu fico, no núcleo Espaço Sinergia da Dani, e eu gostei muito do modelo. Eu falei, cara, isso é um futuro. Aí eu tinha toda a liberdade de começar em clínica, de ver, de ir lá, sabe, de entender tratamentos, de entender um monte de coisa, você falar com um monte de coisas, com um monte de pessoas. Aí, pela primeira vez na vida, eu desacelerei. Falei, meu, eu preciso de absorver tudo isso de uma forma muito... Eu não tinha aquela coisa toque de caixa. Faz uma matéria, vai aqui, paga essa conta. Não, não, não. Eu falei, meu, isso vai sair. Eu acho que isso... Né? E isso voltando a pensar de uma forma muito diferente, de uma forma consciente. E eu comecei muito a gostar de ficar recuperado, limpo. Falei, cara, isso dá um empoderamento, porque a droga te castra. Né? O cara, de repente, ele faz uma prova do Enem, eu sempre falo isso. Ele não sabe se ele fez porque ele tinha condições ou se é porque ele estava cheirado. Se eu chego numa pessoa, eu não sei se eu consegui paquerar porque eu estava bêbado ou porque eu estava chapado. Falei, cara, isso castra as pessoas. E como eu tinha uma noção de tudo, até 29 anos, quando eu não usava nada, eu tinha já feito um monte de coisas bacanas para mim na minha vida, eu quis recuperar esse cara de 29 anos repaginado para agora. Então, assim, muita gente tem um processo de recuperação difícil. Eu não tive abstinência, não tive abstinência tardia, não tive fissura. Eu fui muito para cima, né? E comecei a gostar. Eu comecei a ver problemas de uma outra forma. Não, peraí. Isso aí, se eu me afastar mais, eu consigo ver de uma forma mais ampla, consigo ver de uma forma macro. Então, às vezes, quando eu via com verdade pronta, eu falei assim, epa, não seja tão calma, que tem mais coisa aí. Então, eu comecei a pesquisar. E onde eu moro, tem muito auto-observação. Então, as pessoas saem, elas vão à academia, elas transam, elas trabalham, tem que fazer o teste toxicológico e o comportamento é muito importante aqui. Então, se eu sei que alguém está dando aula de trompete, eu não posso fazer barulho. Eu sei que quando dorme às 10, eu tenho que... Você entende? Você passa por uma reeducação. Né? Então, coisas como empatia são reais. Se alguém está mal, chateado com alguma coisa não deu certo, você realmente se compadece. Isso já acontecia em clínica comigo. O que aconteceu? Eu não tive uma ligação boa, não tive uma visita boa. Então, eu ressignifiquei um monte de coisas. O que era compaixão, o que era ser assertivo, o que não é ser bobo. Então, e aí eu falei, cara, eu não quero sair desse estado de aprendizado. Então, eu quero estar sempre ignorante, porque eu sei que, como ignorante, eu vou aprender mais coisas. E eu me cerquei de gente que está há um bom tempo recuperada, que passou por vários processos. Gente que vem de um processo do sistema manicomial e foi vendo toda a evolução. E aí, esses são meus amigos agora. Então, assim, a gente faz muita bagunça, fala besteira. Eu sou o rei de falar merda. Mas, assim, a gente tem um propósito. Porque, para mim, hoje, o meu desafio, eu encaro como missão, não é só a pessoa ficar sem a droga, não é a pessoa ficar limpa. Isso é um grande requisito, mas eu preciso de casos de pessoas que chegaram no fundo do poço, tipo casos que eu conheço reais que foi preso, morou na Cracolândia e deram a volta por cima e se tornaram pessoas bem-sucedidas em todos os aspectos. Porque quando eu tenho esse exemplo, eu consigo falar para uma pessoa, falar, esse passou por isso, e olha a volta, você tem a mesma chance.